pedido feito pelo governo do governo do Rio de Janeiro aos Estados Unidos para que a facção Comando Vermelho seja considerada uma organização criminosa transnacional. Em que pé estão essas conversas, Pedro? Pois é, Carol, há uma minuta de acordo que está sendo costurada entre os dois governos do Rio de Janeiro e dos Estados Unidos, que está nesse momento na Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Eles estão negociando diretamente com o governo americano para não só reconhecer o Comando Vermelho como uma organização criminosa internacional, mas também criar um acordo de cooperação em que possam trocar informações e fazer investigações conjuntas contra essa facção criminosa. Ou seja, na prática, a partir desse pedido, desse acordo, teríamos uma ação conjunta para inibir a ação da facção. Exatamente. E o reconhecimento do Comando Vermelho como uma organização criminosa internacional, o que pode ajudar, inclusive, no investimento dos Estados Unidos para combater a facção carioca fluminense. É importante que a gente lembre que essa informação foi trazida pelo Kleber Rodrigues aqui na CNN, ele que falou sobre essa possibilidade do reconhecimento do Comando Vermelho como uma facção internacional, e eu fui a fundo em cima da informação do Kleber para poder entender quais eram os eventuais interesses do Rio e dos Estados Unidos nessa negociação para tornar o Comando Vermelho uma facção internacional. Preparamos uma arte que mostra então os destaques dessa relação. Carol, conversando com as fontes do governo fluminense, quais são os interesses do Rio nesse acordo? Que eles tenham acesso a rotas do contrabando de armas. Há uma acusação de que boa parte dos fuzis que chegam no Rio de Janeiro e são apreendidos pela polícia porque são usados por criminosos, especialmente do Comando Vermelho, venham dos Estados Unidos. Esses fuzis eles vêm por portos, por aeroportos e também via Paraguai no que eles chamam de formiguinha, né? Ou seja, tem aquele contrabandista que leva 2, 3 armas ali para chegar até o Rio de Janeiro individualmente. Então, o Rio tem interesse nesses dados. As investigações sobre lavagem de dinheiro também são de interesse do Rio de Janeiro, porque eles entendem que os Estados Unidos podem ajudar no fornecimento de informações que levem à identificação de quais são as empresas, os CNPJs, as fintechs, os bancos. Rastrear o caminho do dinheiro. Exatamente, que façam esse trabalho e que façam com que o dinheiro que é recolhido pelo tráfico seja aplicado em outros negócios supostamente legais. E aqui a comprovação de crimes do Comando Vermelho em solo internacional. Com a comprovação de crimes do Comando Vermelho em solo internacional, a visão do governo é que, se for comprovado um crime do Comando Vermelho em solo americano, isso já é o suficiente para poder reconhecer o Comando Vermelho como uma facção internacional. Então, quando eles fazem isso, eles inclusive dão uma dimensão maior à necessidade de recursos, de investimento, de estrutura para combater a facção criminosa. E quais são os possíveis interesses dos Estados Unidos? Eu digo possíveis, potenciais, porque eu não falei com o governo americano, falei com o governo do Rio de Janeiro. Então, aqui fica claro que é o que eles entendem que os Estados Unidos podem querer nessa negociação. As rotas do contrabando de cocaína, a cocaína sai do Brasil e vai para vários lugares do mundo, entre eles o Rio de Janeiro, entre eles os Estados Unidos. Ela sai muitas vezes do Rio de Janeiro, dos morros cariocas, e acaba irrigando o comércio de drogas internacional, os narcotraficantes pelo mundo todo, vai inclusive para a América Central. Os portos são usados, os aeroportos são usados naquele esquema de mulas, que as pessoas muitas vezes ingerem cápsulas de cocaína e depois levam. Então, essas rotas elas podem ser interessantes para os Estados Unidos, e o Rio de Janeiro tem informações sobre isso. E dados de americanos recrutados pelo Comando Vermelho, porque já há uma investigação dentro do governo fluminense que aponta que o Comando Vermelho tem recrutado pessoas em outros países para cometer crimes localmente e para ajudar a facção aqui no Brasil. Então, eles têm como fornecer dados, eventuais informações sobre americanos que podem estar sendo recrutados pelo Comando Vermelho para poder cometer crimes por lá. E a sinalização tem sido positiva por parte do governo Trump. Sim, eles têm costurado um acordo, o acordo está avançando, mas efetivamente a gente só vai ter a confirmação quando a assinatura vier, né? A gente sabe também que o governo Trump é um governo bastante instável, pode mudar de ideia a qualquer momento, né? Então, a visão é de que isso pode, essa relação pode favorecer o combate ao crime no Rio de Janeiro e que seria uma parceria inédita, um acordo como esse. Vamos ver se de fato ele vai avançar
e se o Donald Trump vai ajudar o Cláudio Castro nessa intenção.